pessoal, nós faremos agora análise da obra intitulada Alfabetização e Letramento, de Magda Soares. Esta obra é dividida em 3 partes. Na primeira parte nós temos as concepções, onde nós podemos verificar as múltiplas facetas da alfabetização. É abordado aqui o conceito de língua escrita, sociedade e cultura, relações, dimensões e perspectivas. Há também o seguinte questionamento: quando se está em busca da qualidade na alfabetização, né? Na verdade, estamos em busca de quê? Posteriormente, ainda nessa primeira parte, a autora trata da alfabetização e cidadania, uma relação intrínseca, né? Para desempenhar a cidadania em sua completude, é de fundamental importância que ocorra a alfabetização, né? Na segunda parte, são abordadas, né, as práticas de alfabetização e letramento. E, na terceira parte, a autora faz articulações entre concepções e práticas. Cita aqui, principalmente, Paulo Freire. Na apresentação, nós temos que este livro é fruto de releituras de artigos publicados em um período de 13 anos, de 1985 a 1998. E um dos objetivos que a autora nos traz para a consolidação, né, do conteúdo presente nesses artigos em um livro é que, no caso dos artigos, né, esse conteúdo geralmente não ultrapassa o presente, enquanto que o livro, né, seria um portador de gêneros textuais mais duradouros. Daí a decisão de consolidar os conteúdos abordados nesses artigos, escritos nesse período de 13 anos, em um livro. E a autora nos diz: quando se escreve e se publica um artigo, pretende-se estar apresentando e submetendo à reflexão temas, problemas do presente, do momento. Entretanto, o futuro pode mostrar que o momento se prolonga, temas, problemas perduram, e o que se julgava efêmero, transitório, passageiro, né, abordados aí nos artigos, revela-se duradouro, persiste para além do intervalo e, portanto, continua atual. Então, vamos agora para a primeira parte, concepções. E vale lembrar que nesta edição, frequentemente a autora faz uma relação com a data, né, da escrita dos textos originais. Então, por exemplo, aqui na parte intitulada As Muitas Facetas da Alfabetização, logo no primeiro parágrafo nós temos: há cerca de 40 anos que não mais de 50%, frequentemente menos que 50%, das crianças brasileiras conseguem romper a barreira da primeira série. Daí ela destaca, né, uma vez que ela aborda aqui um aspecto temporal, há cerca de 40 anos, mas de 40 anos em relação ao que datam, né? A data em que foram produzidos aqueles artigos, naquele período de 13 anos, ou na data em que esse livro foi editado. Por isso que ela faz aqui um comentário ao lado do texto. Considerada a data de sua elaboração, o texto refere-se à década de 40 do século XX, época em que, intensificando-se a democratização da educação, a escola passou a receber um número de alunos muito mais numeroso e heterogêneo. Então, é importante a gente ter em mente, né, que muitos dos dados que estão presentes nesse livro, né, se referem a uma época bem anterior à época em que foi lançado este livro. Pois bem, aqui Magda Soares vai tratar do conceito de alfabetização. E ela faz questão de ressaltar que esse conceito, né, de alfabetização não deve ser confundido com o processo de aquisição da língua escrita, ou mesmo com o seu desenvolvimento. Etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o significado de levar à aquisição do alfabeto.
Então, de fato, se nós fôssemos fazer um estudo, né, da própria etimologia dessa palavra, alfabetização, nós teríamos aí como um campo semântico, né, fazendo referência a aquilo que leva à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar o código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever. Dessa forma, ela nos traz a alfabetização em seu sentido próprio específico, diz respeito a um processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. E ela vai dizer que as discussões em torno do conceito de alfabetização envolvem aí dois pontos de vista que, de certa forma, estão presentes no duplo significado que os verbos ler e escrever possuem em nossa língua. Então ela traz aqui dois pontos de vista. No primeiro, Pedro já sabe ler, Pedro já sabe escrever. Aqui, ler e escrever, nesses exemplos, estão sendo tomados, né, como processos mecânicos da língua escrita. Nessa perspectiva, alfabetizar significa adquirir a habilidade de codificar a língua oral em língua escrita. Em outras palavras, transformar o fonema em grafema. E também o processo contrário, né? Transformar o grafema em fonema, que diz respeito aqui à atividade de leitura. Neste ponto de vista, a alfabetização seria um processo de representação de fonemas em grafemas. Teríamos aqui o conhecido método fônico, cujo foco principal é a relação entre sons e letras na língua portuguesa. Já o segundo ponto de vista nós temos: Pedro já leu Monteiro Lobato. Pedro escreveu uma redação sobre Monteiro Lobato. Nesse segundo exemplo, nós já temos aqui a importância da apreensão e compreensão de significados que são expressos na língua escrita. Temos aqui o método global. Magda Soares vai dizer que a alfabetização é um processo de representação de fonemas em grafemas e vice-versa, mas também um processo de compreensão e expressão de significados por meio do código escrito. Então, como nós podemos ver, Magda Soares não elimina nenhum dos dois pontos de vista, né? Ela propõe aqui a integração desses pontos de vista. Então, não se pode dizer que ela é totalmente contra o método fônico ou que ela seja também totalmente contra o método global. Ela propõe, né, aqui a integração desses dois métodos. E é o que ela diz. Mesmo, porém, que se combinem os dois conceitos, a alfabetização como processo de representação de fonemas em grafemas e de grafemas em fonemas, a alfabetização como processo de expressão, compreensão de significados, é preciso ainda lembrar que ambos os conceitos são apenas parcialmente verdadeiros. Até porque a língua escrita não é uma mera representação da língua oral. Obviamente, nós não devemos compreender a escrita como a representação fônica, né, da língua oral. São dois processos diferentes de produção textual, né? Tanto a escrita quanto a fala, né, tem suas características próprias. Logicamente, nós poderemos ver pontos em comum, né, entre essas duas formas de manifestação da língua. E também, né, os problemas de compreensão e expressão da língua escrita são diferentes dos problemas encontrados na língua oral. O discurso oral e o discurso escrito, como já dito anteriormente, são organizados de forma diferente. Então, pessoal, nós podemos ver que Magda Soares propõe aqui um conceito de alfabetização que vai além, né, desses dois pontos de vista, logicamente sem excluí-los. Ela diz que esse conceito de alfabetização vai depender de características culturais, econômicas e tecnológicas. Ela aborda aqui o conceito de alfabetização funcional.
que é utilizado pela Unesco nos programas de alfabetização organizados em países subdesenvolvidos. Pretende alertar também para esse conceito social da alfabetização. E ela ressalta: a alfabetização não é uma habilidade, mas sim um conjunto de habilidades. Magda Soares vai dizer que, naquela época, na década de 80, o foco da análise psicológica da alfabetização voltou para abordagens cognitivas. Daí a importância, da psicologia genética de Piaget. Ela diz que, apesar de Piaget não ter ele mesmo realizado pesquisas ou reflexões sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, vários pesquisadores estudaram a alfabetização à luz de sua teoria dos processos de aquisição de conhecimento. Aqui nós vamos ter influências de Piaget em Emília Ferreiro, que realizou investigações sobre os estágios de conceitualização da escrita e o desenvolvimento da lectoescrita na criança. Nessa perspectiva, o sucesso ou fracasso da alfabetização acabou se relacionando com o estágio de compreensão da natureza simbólica da escrita em que se encontra a criança. Além dessa abordagem cognitiva, nós também vamos encontrar no livro a perspectiva sociolinguística da alfabetização. Magda Soares diz que essa perspectiva ainda é pouco desenvolvida no Brasil. Isso nos anos 80. Nessa perspectiva da sociolinguística, a alfabetização é vista como um processo estreitamente relacionado com os usos sociais da língua. Nós temos que o processo de alfabetização não ocorre da mesma maneira em diversas regiões do país, até porque a distância entre cada dialeto geográfico e a língua escrita não é a mesma. A gente vai ter aqui em algumas regiões uma aproximação maior dos elementos gráficos, dos grafemas com os fonemas, enquanto que em outras regiões a gente vai ter um distanciamento maior. Magda Soares vai dizer que o processo de alfabetização de crianças das classes favorecidas, que convivem com esses falantes que justamente estão mais próximos da língua escrita, ou seja, que a língua oral está mais próxima da língua escrita, está mais próxima da representação da língua escrita, vai ser diferente do processo de alfabetização das crianças das classes populares, uma vez que há um distanciamento maior da língua falada com a língua escrita. E aliado a isso, há também o fato de o acesso ser bem menor dessas crianças de classes populares ao material escrito. Agora, é claro, Magda Soares não vai dizer aqui que a escrita é a representação da fala, até porque ainda no início desse livro nós já falamos sobre isso. Magda Soares faz questão de dizer que são dois processos diferentes. Em outras palavras, não há correspondência unívoca entre o sistema fonológico e o sistema ortográfico na língua portuguesa. Sendo assim, o processo de alfabetização vai significar, do ponto de vista linguístico, um progressivo domínio de regularidades e irregularidades da língua. Esse progressivo domínio não pode ser executado de maneira adequada por intermédio de uma seleção aleatória de fonemas, grafemas, como normalmente ocorre no processo de alfabetização. Esse processo tem de ter uma seleção que obedeça etapas. Posteriormente, Magda vai falar dos condicionantes do processo de alfabetização. O que acaba condicionando esse processo? Ela vai dizer que a escola, de uma maneira geral, valoriza a língua escrita e censura a língua oral. Nós vivemos aqui numa sociedade grafocêntrica. De fato, a língua escrita acaba ganhando mais importância do que a língua oral. Se nós fôssemos ver que todo o histórico da língua, obviamente a língua oral surgiu primeiro que a língua escrita. A língua escrita pode ser considerada como uma invenção relativamente recente.
No entanto, no que diz respeito ao prestígio social, a língua escrita ela vai predominar diante da língua oral, pelo menos em uma sociedade grafocêntrica que é a nossa. E esse processo de alfabetização que ocorre nos espaços formais de ensino, né, nas escolas, não é um processo neutro, digamos assim, né? Há interesses ideológicos que estão presentes nesse processo de alfabetização. Magda vai defender que esse processo de alfabetização deve estar relacionado com uma postura política, né? Em outras palavras, não deve haver aqui um tratamento neutro nesse processo de alfabetização, uma vez que, e seguindo, né, os ideais freirianos, a alfabetização é um processo de conscientização e uma forma de ação política, né? Política aqui no sentido de participação ativa da sociedade. Ainda nessa primeira parte, Magda vai falar da importância da formação desse alfabetizador. Se nós queremos uma alfabetização que seja crítica, obviamente, a formação desse alfabetizador também deve ser crítica, né? Deve ser uma alfabetização que esteja voltada para os processos políticos, econômicos, culturais, que tenha a realidade como ponto de partida desse processo de alfabetização. E ela diz: a formação do alfabetizador, que ainda não se tem feito sistematicamente no Brasil, tem uma grande especificidade e exige uma preparação do professor que o leve a compreender todas as facetas psicológica, psicolinguística, sociolinguística e linguística, e todos os condicionantes, vejam só, condicionantes sociais, culturais e políticos, todos eles presentes nesse processo de alfabetização. E claro, este alfabetizador deve assumir uma postura política diante das implicações ideológicas do significado e do papel atribuído à alfabetização. Nós temos língua escrita, sociedade e cultura, relações, dimensões e perspectivas. Aqui, Magda Soares vai falar que na sociedade atual em que vivemos, não basta simplesmente saber ler e escrever. É de suma importância que os indivíduos saibam fazer usos sociais dessas habilidades, né? Ler e escrever. Daí surge o conceito de letramento, né? Nós temos dois conceitos importantes: alfabetismo e letramento. O letramento já diz respeito aos usos sociais da leitura e da escrita. O alfabetismo, sendo entendido como um estado ou uma condição, se refere não a um comportamento único, mas a um conjunto de comportamentos que se caracterizam por sua variedade e complexidade. E no que diz respeito a esses comportamentos, nós temos aqui duas dimensões: a dimensão individual e a dimensão social. No que diz respeito à dimensão individual, o alfabetismo é visto como um atributo pessoal, referindo-se à posse individual de habilidades de leitura e escrita. Já no que diz respeito à dimensão social, nós temos aqui um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, tomando por base as demandas sociais do seu uso. Então, pessoal, é importante nós destacarmos novamente a dimensão individual do alfabetismo e a dimensão social do alfabetismo. Nessa dimensão individual, ler entende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir em sons sílabas isoladas até habilidades de pensamento cognitivo e metacognitivo. Já a dimensão social do alfabetismo se refere, e vale repetir, né, a uma prática social. O alfabetismo é o que as pessoas fazem
com as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita em determinado contexto. É a relação estabelecida entre essas habilidades, ler e escrever, né, e conhecimentos e as necessidades, os valores e as práticas sociais. E é nessa perspectiva social que nós vamos encontrar o conceito de alfabetizado funcional. É funcionalmente alfabetizada a pessoa capaz de envolver-se em todas as atividades em que o alfabetismo é necessário para um funcionamento efetivo de seu grupo e de sua comunidade, e também para dar-lhe condições de uso da leitura, da escrita e do cálculo para seu desenvolvimento pessoal e o de sua comunidade. Aqui, nessa perspectiva, o alfabetismo assume esse poder, de promover o progresso social e individual. O conceito, de alfabetismo se relaciona a um conjunto de práticas governadas pela concepção de o que, como, quando e por que ler e escrever. É importante destacar que quando essas qualidades são negadas, nós teremos aqui a defesa de certos interesses da classe hegemônica, naturalmente com o objetivo de fazer com que esses indivíduos que estejam sendo alfabetizados sem essas qualidades, fazer com que esses indivíduos apenas reproduzam a realidade, que sejam meros reprodutores, que não se sintam capazes de mudar essa realidade, que não questionem a estrutura da sociedade. Nós sabemos que o alfabetismo é visto como um instrumento ideológico que pode manter práticas e relações sociais vigentes, acomodando as pessoas às circunstâncias existentes. Quando isso ocorre, é comum haver alternativas revolucionárias diante dessas perspectivas que manipulam, que fazem com que os indivíduos se sintam passivos, se acomodem diante dessa realidade. Nós temos aqui como exemplo de uma alternativa revolucionária, a proposta de Paulo Freire, foi um dos primeiros a apontar essa força revolucionária que pode ter o alfabetismo. Ele afirmou que ser alfabetizado deveria significar ser capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tornar-se consciente da realidade e transformá-la. E é claro, quando a gente considera sociedades diferentes, civilizações diferentes, países diferentes também, ou mesmo épocas diferentes, haverá também concepções diferentes do que seja alfabetismo. Por exemplo, em algumas sociedades, apenas a habilidade de assinar o próprio nome significa ser alfabetizado. Em outras sociedades, só é considerado alfabetizado aquele que é capaz de localizar, compreender e usar informações fornecidas por diferentes tipos de textos. Há diferentes conceitos de alfabetismo. O conceito, dependendo das necessidades e condições sociais presentes em determinado estágio histórico de uma sociedade e cultura. Como nós já podemos perceber, a alfabetização envolve diversos fatores sociais, econômicos, políticos. Daí a importância desse estudo multidisciplinar. Ao focar no alfabetismo, a gente tem essa perspectiva multidisciplinar, que é a contribuição de diferentes ciências, visando um claro entendimento desse processo que é a alfabetização. Dando continuidade ao estudo do livro, nós temos Em Busca da Qualidade em Alfabetização. Em busca de quê? Magda Soares vai dizer que a qualidade do processo de alfabetização é medido por meio do desempenho da criança em comportamentos de leitura e escrita. Diz também que a partir dos anos 90 que foi intensificada essa tendência de se buscar indicadores da qualidade da escolarização por meio de avaliações do desempenho de alunos.
Daí nós temos o SAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, e o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Avaliar a qualidade da alfabetização é avaliar propriedades, atributos, condições da alfabetização. E isso é uma tarefa extremamente difícil, pois existe uma diversidade de conhecimentos e habilidades que constitui o alfabetismo. Em outras palavras, até mesmo aquele indivíduo classificado como analfabeto, que estaria aí no chamado ponto zero, né, desse alfabetismo, até mesmo ele tem sim um certo grau de alfabetismo. E ela cita um exemplo. Quando um analfabeto ouve a leitura de uma notícia de jornal feita por um alfabetizado, ou quando pede a um alfabetizado que escreva por ele uma carta, não está fazendo uso da escrita? E esse uso da língua escrita não é uma das propriedades ou atributos da alfabetização? Vale lembrar aqui o filme Central do Brasil, né, no qual a personagem representada pela Fernanda Montenegro escreve cartas que são ditadas por analfabetos. Então, há aqui uma referência, né, ao que Magda Soares diz. Se esses indivíduos são analfabetos, né, se eles estão nesse grau zero do alfabetismo, como eles conhecem, né, como eles conheceriam essa estrutura do gênero carta, por exemplo, né? Vale lembrar que até mesmo os vocativos são utilizados por eles quando eles ditam oralmente o texto, né, para que a personagem escreva a carta. Eles fazem adequadamente a pontuação, né, as pausas na oralidade, utilizam vocativos, até mesmo a estrutura da carta com a despedida, né, é utilizada. Então, não se pode dizer que esses indivíduos, entre aspas, analfabetos, né, estejam aí nesse grau zero de analfabetismo, uma vez que eles conhecem sim certas estruturas de gêneros textuais, por exemplo. Em países do primeiro mundo, o significado de alfabetismo e de analfabetismo, de analfabeto e de alfabetizado, é fundamentalmente diferente do significado que esses mesmos termos têm em um país do terceiro mundo. Um termo utilizado aqui nas décadas de 80 e também de 90, né, terceiro mundo, que acaba denunciando, né, a época em que esses textos de Magda Soares foram escritos, né? Terceiro mundo não é mais um termo utilizado para fazer referências a países como Brasil, né, México. Nós temos atualmente o termo países em desenvolvimento. E nesses países em desenvolvimento, ou do terceiro mundo, como Magda Soares falava aí na década de 80, qual seria o grande problema, né, dessa qualidade da alfabetização? Ela diz que o problema é que todos aprendam a ler e a escrever, e que todos possam fazer uso da escrita e da leitura, ainda que apenas para escrever ou ler um bilhete simples. E esses eram critérios censitários, né? Escrever um bilhete simples para definir o alfabetizado em quase todos os países do terceiro mundo, enquanto que no primeiro mundo o critério censitário para definir o alfabetizado seja certo número mínimo de anos de escolaridade. E, mais uma vez, Magda Soares traz aqui a importância, né, de se discutir a qualidade da alfabetização, tomando por base o contexto histórico, social, econômico, político, cultural, educativo. Tudo isso tem uma consequência nesse processo de alfabetização. Dando continuidade, nós temos alfabetização e cidadania. Ela traz o seguinte questionamento: haverá relação entre alfabetização e cidadania? Ajeitar a última parte. Nós temos aqui duas perspectivas, né, sobre essa relação entre alfabetização e cidadania. Na primeira perspectiva, nós temos a negação. A alfabetização
como sendo o acesso à leitura e à escrita, não é imprescindível ao exercício da cidadania, nem mesmo à conquista da cidadania. Então, nessa primeira perspectiva, pela negação, não há uma relação direta entre alfabetização e exercício da cidadania. Magda Soares vai dizer que essa perspectiva da negação contraria, parte do senso comum, que é o de que saber ler e escrever e agir politicamente, é uma condição de exercer a própria cidadania. Então, de fato, essa perspectiva da negação vai de encontro, parte do senso comum. Agora, mesmo assim, é importante destacar, e Magda Soares o faz, que não se pode dar uma excessiva, uma ênfase excessiva na alfabetização como algo que é essencial à construção da cidadania, uma vez que não é a alfabetização, não é a educação formal, que necessariamente conduzirá o povo à conquista dessa cidadania. Essa conquista se faz essencialmente por intermédio de uma prática social e política, de movimentos de reação e reivindicação dessas organizações populares. Em outras palavras, o simples fato de ser alfabetizado não é garantia de exercício da cidadania. E ela conclui que só se estará contribuindo para a conquista da cidadania se, ao promover a alfabetização, propiciar-se, sobretudo, condições de possibilidade para que esses indivíduos se tornem conscientes de seu direito à leitura e à escrita, de seu direito a reivindicar o acesso à leitura e à escrita. Nós já falamos anteriormente que esta alfabetização também pode ser utilizada como ferramenta do Estado para manipular os indivíduos. E ela finaliza: a alfabetização não é condição imprescindível ao exercício ou à conquista da cidadania. Então, assim, pessoal, é importante nós entendermos que a alfabetização está ligada a uma ideologia. Então, o processo de alfabetização sempre tem como pano de fundo também a divulgação de uma ideologia. Por isso que não é recomendado a gente atribuir à alfabetização um valor absoluto. Em outras palavras, tratar a alfabetização como sendo algo suficiente para o exercício pleno da cidadania. Agora, se a gente considera o processo de alfabetização como algo que tem influências, de uma ideologia dominante, esse processo de alfabetização vai se dar de uma forma mais crítica, proporcionando assim o uso pleno da escrita e da leitura. É importante que esses usos não sejam privilégios de determinadas classes e categorias sociais, como, segundo Magda Soares, tem ocorrido. Agora sim, apesar de não considerarmos a alfabetização como sendo algo suficiente para o exercício da cidadania, nós não podemos negar que em uma sociedade grafocêntrica, onde a escrita tem um prestígio social muito maior do que a oralidade, torna-se de suma importância que os indivíduos adquiram esse conjunto de habilidades que compõem a própria alfabetização, uma vez que essa alfabetização pode ser considerada como um instrumento na luta pela conquista da cidadania. E não só conquista, mas também para o seu exercício. Indo agora para a parte 2 do livro, que aborda as práticas. Nós vamos ter na primeira parte a alfabetização, a desaprendizagem das funções da escrita. E essa desaprendizagem das funções da escrita, nós podemos ver aqui que Magda Soares a relaciona com o fato de a aprendizagem da língua escrita não estar relacionada
aos campos da pedagogia e da psicolinguística. Costuma-se relacionar esse processo de alfabetização com as pesquisas na área de sociolinguística. E, segundo Magda Soares, trata-se de um estudo bastante limitado, uma vez que esses estudos têm sido predominantemente estruturais. Há um foco aqui muito grande na descrição das gramáticas e dialetos não padrão e também o foco com a gramática da língua escrita. Ou seja, esses estudos buscam identificar as diferenças estruturais entre as gramáticas da fala e da escrita. E nessas diferenças nós podemos relacionar as diferenças morfológicas, sintáticas. Já estudos sobre alfabetização numa perspectiva funcional têm sido menos frequentes. Daí, Magda Soares alerta para o fato de que conhecer o valor e a função que são atribuídos à língua escrita pelas camadas populares é de suma importância para que se compreenda o significado que tem para essas crianças pertencentes a essas camadas a aquisição da língua escrita. Então, pessoal, podemos dizer que Magda Soares defende a perspectiva funcional, que é voltada para as funções sociais da escrita. Em classes sociais diferentes, são também diferentes as funções atribuídas ao uso da língua. E isso tem repercussões diretas na escola, particularmente nas séries iniciais. E, retomando o que nós vimos no início, esse desaprender as funções da escrita, isso acontece justamente porque há um enfoque muito grande nas diferenças de forma. Há um enfoque muito grande nas diferenças estruturais, tratando, por exemplo, do dialeto padrão e dialeto não padrão, quando, na verdade, segundo Magda Soares, nós não devemos nos limitar aos aspectos estruturais, à forma, mas sim também nos deter sobre as diferenças de função, como nós falamos anteriormente. Há diferenças de funções atribuídas ao uso da língua em diferentes classes sociais que refletem no desempenho da criança na escola. E a linguagem da escola, a linguagem chamada de padrão ou formal, é aquela linguagem das classes mais favorecidas. As funções que predominam no uso que se faz da língua na escola são aquelas também predominantes no uso da língua por essas classes. A criança pertencente às classes populares traz para a escola uma linguagem em que predominam outras funções, daí as diferenças acabam emergindo. Após realizadas algumas pesquisas com crianças, Magda Soares traz aqui duas hipóteses. A primeira hipótese é de que o contexto cultural de classe e o processo de socialização que nele tem lugar levariam a criança a privilegiar determinadas funções no uso da língua. Já na segunda hipótese, nós teríamos o seguinte: o contexto cultural de classe e o processo de socialização que nele tem lugar levariam a criança das classes favorecidas a perceber mais facilmente as funções que a escola atribui à escrita e, portanto, a produzir mais adequadamente em seus textos escolares o discurso esperado por ela. Já as crianças das classes populares, não tendo formado em seu processo de socialização o conceito de escrita escolar, isto é, o conceito das funções com que a escola espera que a escrita seja usada, supõem que, diante de um tema que provoca o uso da escrita como uma função pessoal, deve escrever para expressar a sua mensagem, contar a sua história, dizer a sua palavra. Em outras palavras, pessoal, a escrita das crianças das camadas populares
é uma escrita mais leve, mais livre, né? No sentido de terem uma função comunicativa mais visível. Já no que diz respeito aos textos produzidos pelas crianças, né, de classes sociais mais elevadas, justamente por elas terem o conhecimento dessa escrita escolar, né, desse padrão de escrita escolar, talvez aqui os aspectos estruturais sejam mais considerados na produção textual do que propriamente a funcionalidade desse texto, que é transmitir uma mensagem. Haveria aqui uma insistência e persistência da escola em levar os alunos a usar a escrita como instrumento de avaliação. Em outras palavras, enquanto aprende a usar a escrita com as funções que a escola atribui a ela e que a transformam em uma interlocução artificial, a criança desaprende a escrita como situação de interlocução real. E Magda Soares finaliza: o resultado disso tudo, né, é que esse processo de aquisição da língua escrita na escola é, desde o primeiro momento, um processo de desaprendizagem da escrita, com as funções de interação autor-leitor, de intersubjetividade e de aprendizagem do escrita, que, em vez de interação, é reprodução de um modelo escolar de texto, é prestação de contas do autor a um leitor que nada mais espera senão reconhecer no texto produzido esse modelo. No próximo item desta parte, nós temos alfabetização em busca de um método. Magda Soares vai dizer que durante décadas, né, foram destacados alguns métodos que dizem respeito ao processo de alfabetização. Dentre eles, nós temos o silábico, global, fônico, ou até mesmo um possível método chamado de eclético. Uma coisa era certa, né? Havia a busca por um método. Magda afirma que, no atual momento, há uma prevalência da psicogênese. No entanto, a razão por estar questionando, né, sobre qual método deveria ser utilizado diz respeito à própria finalidade que a escola dá, né, a esse processo. Daí surge o seguinte questionamento: como conciliar os princípios de uma perspectiva psicogenética da aprendizagem da leitura e da escrita com essas condições às quais a escola está submetida? E assim, ao falar da psicogênese, Magda Soares faz referência aqui a Anna Teberoski e também a Emília Ferreiro. Independentemente da nomenclatura adotada, se método ou proposta, né, é de suma importância que algo seja discutido, né? Ou seja, sem proposições metodológicas claras, né, corre-se o risco de ampliar esse fracasso escolar, ou porque são rejeitados métodos tradicionais de ensino, em nome de uma nova concepção da aprendizagem, da escrita e da leitura, ou porque não saberemos resolver o conflito entre uma concepção construtivista da alfabetização e a ortodoxia da escola. De fato, como Magda Soares afirma, nós não temos o direito de submeter as crianças a essas tentativas fracassadas de lhes dar acesso ao mundo da escrita e da leitura. No próximo ponto da obra, ela vai tratar de novas perspectivas do ensino da língua portuguesa, implicações para a alfabetização. Ela vai trazer aqui dois enfoques de discussão sobre o ensino da língua portuguesa no ensino fundamental. No primeiro enfoque, nós temos aqui a referência ao processo de universalização da escolarização para as camadas populares, resultando assim numa expansão quantitativa do ensino fundamental. E isso, é claro, acabou trazendo para as escolas, né, padrões culturais e variantes linguísticas diferentes
daquelas que predominavam anteriormente, uma vez que antes, faziam parte aí dos espaços escolares predominantemente os filhos da elite. Dessa forma, na escola pública, por exemplo, nós vamos ter aí um aumento da distância entre o discurso da escola e o discurso desses alunos, desses alunos que estavam chegando à escola, que conquistaram o direito de ser e também de ser servido por elas. Já no segundo enfoque sobre o ensino fundamental, nós temos a análise de determinantes teóricas que vem submetendo esse ensino às crianças. Assim, surgem novas perspectivas de aprendizagem, novos modelos teóricos para o ensino de língua materna, e isso acaba se refletindo particularmente no ensino fundamental. E Magda Soares vai dar aqui um enfoque maior a essa segunda perspectiva. Segundo ela, até os anos 60, predominava no ensino de língua materna a perspectiva gramatical. Ensinar a língua portuguesa, nessa perspectiva, era ensinar a gramática da língua. A gramática aqui entendida como a gramática normativa, prescritiva. Esse ensino da língua era quase exclusivamente restrito ao ensino da gramática. E isso, para a escola, não parecia ser inadequado. No entanto, a partir dos anos 60, como consequência da reivindicação e da conquista pelas camadas populares de seu direito à escolarização, nós vamos ter aqui a perda de sua proeminência, isso em relação à gramática, em detrimento da teoria da comunicação. Os objetivos agora são pragmáticos e utilitários. Ou seja, já não se trata mais de levar ao conhecimento do sistema linguístico, ao saber a respeito da língua, mas sim ao desenvolvimento das habilidades de expressão e compreensão de mensagens. Em outras palavras, ao uso da língua. Nós vamos ter aqui o questionamento, nos anos 80, da psicologia associacionista, que era utilizado como quadro teórico da perspectiva instrumental do ensino da língua portuguesa. Nessa perspectiva associacionista, eram estabelecidos pré-requisitos para a aprendizagem da escrita e uma ordem hierárquica de conhecimentos e habilidades na aquisição do sistema ortográfico. Nessa perspectiva, são muitos os erros cometidos pelo alfabetizando, e muito treinamento lhe seria imposto para que aprendesse a grafia correta de palavras. E, diferentemente dessa perspectiva associacionista, na perspectiva psicogenética, os erros cometidos pelo alfabetizando são indicadores do processo através do qual ele está descobrindo e construindo as correspondências entre o sistema fonológico e o ortográfico. E Magda finaliza essa parte dizendo que a psicologia genética e a psicolinguística já vem exercendo saudável influência na alfabetização, enquanto a aprendizagem do aspecto convencional gráfico da escrita e do aspecto simbólico da notação gráfica. É necessário, porém, que se avance para além dessa etapa inicial de acesso à língua escrita, alterando-se as condições de leitura e produção de texto na escola, de modo que a criança conviva com as regras discursivas do texto escrito e possa, assim, construir seu conhecimento e fazer uso delas. Indo agora para a terceira parte da obra, nós temos articulando concepções e práticas. E vamos ter aqui um item dedicado a Paulo Freire, Paulo Freire e a alfabetização, muito além de um método. Esse texto foi escrito um ano após a morte de Paulo Freire. Magda Soares vai falar que Paulo Freire criou algo que foi muito além de um simples método de alfabetização.
Paulo Freire criou uma concepção de alfabetização, uma alfabetização como diálogo e também como prática da liberdade, uma prática que conscientiza as pessoas. Quando Freire se insurge contra as lições que falam de ervas e de uvas, a homens que às vezes conhecem poucas ervas e nunca comeram uvas, ele não está se insurgindo contra o método que das palavras geradoras erva e uva tira a família vá, vé, vi, vovô, porque ele também propõe que das palavras geradoras tijolo ou favela se tirem as famílias tata, eti, totu, fá, fé, fi, fofu. Na verdade, aquilo que ele critica, né, é a distância entre ervas e uvas e a experiência existencial do alfabetizando, que empilha tijolos e mora em favela. Ele, dessa forma, é contra esse processo de alfabetização como sendo mera decodificação. Essa alfabetização de Paulo Freire transforma o material, né, em algo que de fato tenha representação para o aprendiz. Então, no lugar de dizer ervas e uvas, dependendo do contexto do indivíduo, né, deve-se falar tijolos e favelas. E não se trata apenas de selecionar palavras do universo vocabular dos alfabetizandos, pois isso as cartilhas já fazem. Na proposta de Paulo Freire, a seleção das palavras do universo vocabular dos alfabetizandos está relacionada àquelas palavras que possuem um significado social, cultural e político que fazem parte da realidade do indivíduo. E, em segundo lugar, esta alfabetização de Paulo Freire, né, busca não apenas aprender as técnicas do ler e do escrever, mas também busca uma tomada de consciência como meio de superação de uma consciência ingênua, visando a conquista de uma consciência crítica. E Magda Soares finaliza: Paulo Freire não criou um método de alfabetização. Ele criou uma nova concepção de alfabetização, que revolucionou as concepções até então em circulação. E nós finalizamos aqui a análise dos principais pontos presentes na obra Alfabetização e Letramento, de Magda Soares.